Vamos começar então. A gente elaborou alguns temas, né? E o nosso primeiro tema é o Ministério da Palavra. O que você tem a nos falar sobre o Ministério da Palavra para você, o seu ministério? O que você pensa da sua palavra, assim, do seu ministério para o mundo, assim, para os próximos anos, para a geração? Você vê que a gente está numa geração que é muito complicada. Os jovens hoje em dia estão cada vez mais distantes da palavra. E os que estão próximos da palavra, eles estão deturpando, acabam distorcendo a palavra para se moldar ao que querem, não ao que Deus tem reservado para nós, esperado de nós. O que você tem a nos falar sobre isso? Bom, a palavra é o que de mais importante nós temos acesso. A palavra, acho que é o vínculo que nós temos com o Senhor, é uma das formas de se comunicar. Deus nos presenteou com a Bíblia Sagrada, a sua palavra, e através dela é que nós conhecemos a Deus. É assim que Deus escolheu se relacionar. Já vou colocar você no estreito. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você crê de fato que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso não é estreito, não é fácil. Sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. De novo, né? Deus escolheu a sua palavra, o que nós chamamos de Bíblia hoje, para se relacionar conosco, né? E a forma que Deus escolheu se relacionar foi se revelando. Então, Deus em si, por sua vontade, sem precisar de nada, ele escolheu se relacionar com o ser humano e ele escolheu se revelar para o ser humano. E aí ele falou pessoalmente com vários personagens da Bíblia, e ele se revelou, ele se mostrou, mas conosco, nossa geração, a forma de conhecer a Deus foi através da história dele. Aquilo que ele escreveu está no texto. Então a palavra é algo muito importante que não pode ser negligenciado. Como o Maurício bem falou, a geração de hoje peca um pouco na palavra. E já tem alguns anos que eu tenho me dedicado à leitura da palavra de forma mais séria, entendendo, estudando. Já conversei muito com o Thiago aqui sobre vários temas, já pedi ajuda. O Thiago, para quem não sabe, é um grande professor. E sempre na dúvida eu consulto. Não é brincadeira. Então a palavra ela é o vínculo entre Deus e a igreja, ou se preferir entre Deus e o ser humano. E isso não pode ser negligenciado, nem na esfera pessoal, entre eu e Deus, e nem na esfera entre igreja e Senhor. Um pouco do cenário que nós temos hoje nas igrejas, o que nós podemos ver nas mídias sociais, de coisas estranhas que acontecem em cultos, acabam que deixam de ser pastores ou cantores e viram personagens na internet, Instagram, no TikTok, no YouTube, pessoas que fazem, sei lá, bobagens, abobrinhas, que contam histórias estranhas e que têm um alcance muito grande. E isto é um problema muito sério. A palavra de Deus ela não deve ser banalizada, não deve ser trocada por palavras humanas, colocar vontades humanas em palavras. E o ministério da palavra é algo que talvez tenha se perdido, e talvez aqui a gente chegue em alguma ideia de como resgatar esse ministério da palavra, como trazer de novo, como melhorar, enfim, coisas desse sentido. Não sei se cabe, mas permita aqui um momento. Eu cresci na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Belemita também. Eu sou ex-belemita. É uma igreja que dava muito sentido, muita força para a palavra. É um lugar que nós temos bons pregadores. Só que em determinado momento eu me desconectei desse ministério.
fique perdendo um pouco da palavra em si, é algo que falta. E um pouco das igrejas, e aí não é uma crítica direta ao coração, né, mas um pouco das igrejas pentecostais negligenciam muito essa questão da palavra. Acaba que nos ministérios pentecostais, e aí dá para ponderar o quanto isso é positivo e o quanto isso é negativo, mas muito rápido uma pessoa sai de alguém comum para uma pessoa que tem acesso ao microfone. Então, vou fazer uma pergunta. Você acha da questão que hoje eu vejo que as pessoas estão saindo da palavra no sentido mais profundo dela, a palavra de Deus, ela está sendo meio que trocada nos púlpitos por questões de confissões de positivismo, questões psicológicas, e meio que eu vejo nas igrejas hoje é que as pessoas estão ali, mas não estão fisicamente, mas não estão de fato entendendo o que é aquele momento onde estão ouvindo a palavra de Deus. Você tem essa mesma visão? O que você acha disso? Seria nesse assunto mesmo que eu ia entrar, Thiago. Bom, só para contextualizar, eu nasci em igreja pentecostal e hoje continuo congregando em uma igreja pentecostal. Então, o meu problema não é o termo pentecostal, não é isso. É algumas situações, e aí, de novo, deve ser ponderado. Então, vamos lá. Numa igreja pentecostal, é muito comum alguém aceitar Jesus e, sei lá, alguns meses ou rapidamente, sem um estudo apropriado, essa pessoa ela tem posse do microfone. E isso acontece quase que em todas as igrejas pentecostais, é comum. Então, eu conheço várias pessoas de igrejas assim, vários amigos e conheço várias histórias. E isso é muito bonito, né? Alguém que veio de fora, vem do mundo, uma vida problemática, e ela entra dentro da igreja. O testemunho dela é mais bacana, né? Isso é assassino, isso é brabo. Verdade. Aí o cara Estava cheio disso. tá cristão na igreja, não dá oportunidade pra ele. Só pega os que tiveram da vida completamente errados. Mas voltando, e não há um cuidado muito sério com as pessoas que tomam posse desse microfone. E vamos lá, né? O que é a igreja? Um lugar para as pessoas que estão doentes, né? A igreja nada mais é do que um lugar para pessoas doentes. Pessoas sãs, elas ficam fora da igreja. Quando a pessoa entende, né, o autoconhecimento, ela entende que ela está doente, ou quando o Espírito Santo vai lá e mostra para ela que ela está doente, ela vai para a igreja e aceita Jesus. E aí essa pessoa ela tem que ser minimamente preparada, ensinada, capacitada, e aí seja com discipulado, seja com escola dominical, seja com um curso de teologia, seja com acompanhamento, uma mentoria, essa pessoa precisa ser preparada para que um dia ela possa ensinar. Eu não sei se você sabe, se o Maurício também já ouviu, que nos primórdios da igreja, ali no segundo século, início do segundo, final do segundo século, as pessoas, os neófitos na fé, né? As pessoas que aceitavam a fé cristã, elas eram acompanhadas por um outro que tinha vamos dizer assim, já tinha um tempo dentro da igreja na época, né? E era discipulada por 2 anos. Durante 2 anos, essa pessoa era discipulada, era acompanhada, literalmente carregada, né? E aí, depois de 2 anos, sem ela saber, e nem o que discipulava ela, tinha uma outra pessoa já com algum ministério dentro da igreja. Você vai ver isso nos escritos ali, dos primeiros escritos ali da patrística. E aí você vê que a pessoa era acompanhada de longe por outra. Esses 2 eram acompanhados de longe por outra pessoa. E ali, depois de 2 anos passados, o bispo, o pastor da época, chamava para saber se a pessoa estava apta ao batismo. E aí fazia-se alguns questionamentos.
a pessoa confessava a sua fé, dizia, aí perguntava para a pessoa que estava acompanhando se ela concordava com o batismo do outro, e, por fim, sem os dois saberem, vinham o outro que estava vigiando, literalmente, eles. Falava, procede, eles estão falando tudo corretamente. E só depois disso é que a pessoa era batizada e aí considerada membro da congregação. Aí entra no que o Paulo está falando. No dia de hoje o negócio está complicado, né? Tem, servindo como base ao que você falou, você tem no Velho Testamento a escola de profeta. Você tem no Novo Testamento, Paulo, ele tem a conversão e ele não começa a pregar, a escrever carta imediatamente. Se eu não me engano, você tem mais propriedade que eu, 13 anos, até que ele comece a escrever, a pregar, enfim. Então, você me fala a memória, acho que foi 3 anos no deserto, né? Na Arábia, e aí depois... Historiador é você, sem menos. Então ele tem um tempo. Você vê Jesus, né? 30 anos de vida, né? Mas só vai exercer o ministério a partir dos 30 anos. É quase que 10 anos de vida para cada ano que ele pregou. Então, exige-se muito, né, de uma pessoa antes que ela comece a ensinar na igreja. E aí, voltando, acaba que o microfone é dado para algumas pessoas que não estão devidamente preparadas, e é um problema, porque nós temos, fazer um paralelo aqui, né? O Thiago trabalha no hospital, chega lá uma pessoa que está enferma e quem atende essa pessoa é um médico. E aí, olhar para a carreira do médico, anos de estudo, de profissão, para que ele possa um dia atender alguém, né, no clínico. E aí na igreja não deveria ser tão diferente assim. É claro que nós vamos entrar nesse assunto, as exceções de alguém que tem um dom, alguém que Deus prepara, que Deus capacita assim imediatamente. Isso é importante. Alguém que Deus tira do limbo todo sujo, restaura essa pessoa quase, sei lá, 1 semana, 2 semanas, está pronta para cuidar de alguém. Existem as exceções, mas Perfeito. É exceção, não é regra. Então, nós deveríamos se preocupar muito mais com pessoas, ensinar. É só olhar para o ambiente corporativo, né? Como é que faz com uma pessoa ser um gestor, um coordenador, um gerente, um diretor? É uma carreira, e não é da noite para o dia. A não ser que você monte sua empresa, aí você é o dono da sua empresa da noite para o dia, mas para crescer numa empresa, não é da noite para o dia. Essa pessoa precisa conhecer muito. Então, cursos, faculdade, precisa ter network, conhecimento prático. Falar pelo menos umas 2 línguas hoje em dia, 2 idiomas aí. Quase isso. Você está perdido no mundo aí. É por aí. E talvez com esse preparo todo você ainda não sirva para a empresa. E a igreja poderia olhar um pouco para esse lado corporativo, né? Não no sentido literal, mas um pouco na forma de estrutura, para preparar as pessoas. Então, uma mentoria, um curso, um acompanhamento, como o Thiago falou, tudo isso é muito importante. E aí vamos chegar lá onde o Maurício fez o começo aqui da conversa. Acaba que várias igrejas são criadas, eu tenho um conhecido, um amigo, que ele, muito crítico também com esse monte de igreja que aparece, e falava assim, aquela igrejinha lá, Charutinho de Jesus, que todo dia tinha uma igreja nova nascendo, uma igreja estranha. E aí nomes diversos, daqui a pouco não tinha mais nome para colocar e não botar Charutinho de Jesus. Mas voltando, acaba que as igrejas, né, vão perdendo um pouco dessa qualidade do ensino da palavra, do ministério da palavra, e o que a gente tem é uma igreja que não parece igreja. Lá em Atos 2, né, o poder do Espírito que a igreja recebeu era o poder de testemunhar, certo? E o que a igreja tem que fazer é testemunhar. Nós temos que representar Cristo, temos que parecer com Ele, né? Luz do mundo, sal da terra, ser lâmpada, temos que ser luz, mostrar o caminho para as pessoas. E sem a palavra, nós não conseguimos fazer isso. Então, tem uma problemática aí que, sem a palavra, nós não temos como ter uma igreja de qualidade. E aí você vê o mundo zombando da igreja, enquanto nós deveríamos ser o padrão, a gente aparece como um escândalo para as pessoas. Então, tem não um contraponto, mas um fato para
juntar esse seu raciocínio. O que acontece? Estava falando com o Maurício esses dias sobre a questão das pessoas, porque eu vejo, isso é uma coisa minha, eu vejo da seguinte forma, eu imagino, faço um exercício mental aqui. Isso, falta essa consciência nas pessoas. Por exemplo, imagina uma rua, pensa numa rua com várias casas. Uma casa chama-se medicina. Você, por fora, você vendo ela, você vendo o nome medicina, você pode dizer, a casa é branca, é assim, assim, assado. Cruz vermelha. Mas para você conhecer a casa como ela é, você tem que entrar nela, né? Então você imagina essa rua com várias casas. Medicina, sei lá, direito, engenharia e também teologia. Porque só depois que eu comecei a cursar teologia foi que eu fui entender a necessidade de se cursar teologia. Porque, não sei se você lembra de uma época, não sei se você também é dessa época, Maurício, que na igreja, a igreja falava que quem cursava teologia era um negócio do inimigo. Não sei se você chegou a pegar isso. Com certeza. Mas era estranho, né? E depois que a gente conhece a teologia e tenta aplicar ela para aquilo que ela é destinada, porque ela é um estudo científico. Ela não é um estudo espiritual, onde há confusão é nisso aí. A teologia é um estudo científico que se baseia no estudo de Deus, da palavra de Deus, no caso dos cristãos, para trazer as mais possíveis claridades às coisas que não estão bem claras. Eu estava falando com o Maurício esse dia sobre a questão do que você vê que há escândalos na igreja por conta de que a pessoa que vai ministrar uma palavra, ela não consegue discernir, não consegue ter o entendimento que a Bíblia, em primeiro lugar, ela não é um diário. O cara não entende isso. A Bíblia não é um diário. Um diário que diz que lá no dia 1 do primeiro minuto, primeiro segundo, Deus criou o Sol. O Big Bang, né? No dia 1, segundo, Deus foi até ali, pegou o negócio e fez outra coisa. Não, a Bíblia não é um diário. Isso é uma coisa básica que eu vejo que quase ninguém explica, ninguém toca nesse assunto. A Bíblia não é um diário. Segunda coisa, a Bíblia é escrita em 4 linguagens. Então, você, quando lê o texto, você tem que saber o mínimo, do mínimo, é a linguagem que a Bíblia está escrita. Você tem que saber se é literal, se é simbólica, se é alegórica, se é uma coisa poética. Porque a maioria das pessoas não sabe. E aí o camarada vai ler um texto e o cara quer aplicar um texto poético dentro da literalidade. Ele não sabe separar a questão espiritual, profética. E aí, às vezes, por isso que acontece muita heresia dentro das pregações. Só um parênteses. Eu pensei nisso. Domingo, uma pessoa pegou um microfone na igreja e ela cometeu aquele erro primário. Bem isso que você está falando, de não saber o que interpretar o texto, saber em que linguagem está escrito. Um texto de Jó que é muito conhecido. Na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Poético. Eu já vi muitas pessoas usarem esse texto como se estivesse falando algo bom. E algo que, a tristeza, na presença de Deus, ela salta de alegria. Não é isso que está escrito lá no Jó. Né? Deus está falando para Jó de uma criatura, uma criatura grande. O Leviatã. Leviatã. E aí, fala-se o seguinte: na presença desse monstro, na presença dele, o dele é esse monstro, até a tristeza salta de alegria. Por quê? Porque ela vai encontrar... porque ela vai encontrar o fim. Ela vai morrer. A tristeza que está agonizando, que está sofrendo, que está padecendo, diante do Leviatã, ela vai encontrar o seu fim. Esse texto está se referindo ao Leviatã. E as pessoas usam frequentemente na igreja, usaram domingo, por exemplo, na igreja que nós pregamos, como referência de Cristo. E não é assim. Então, o que o Tiago está falando é bem isso. Né? Existem uma forma correta de ler o texto, se é literal, se é poética, se é simbólica, enfim. Você falou isso no domingo lá na nossa classe. E a pessoa deve entender, ou procurar entender,
né? E aí pode seguir o raciocínio. Não, mas porque assim, eu falei isso com o Maurício, né? Às vezes a pessoa está inocente na situação. Ele não teve assim, a oportunidade que eu tive de fazer teologia. Obrigado, meu Deus. Amém. Você entendeu? Calma aí, Esse- mas calma. Tem que ponderar, porque Mas tem que ir para a escola dominical, né? eu não fiz escola de Mas teologia. você se interessou. O que eu fiz foi ler, né? Ler e procurar alguns sábios. Então, procurar você, pastor, entre outros, meus irmãos, Daniel. Então, pessoas que me orientavam e me ajudavam.